Para onde foi Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? A jornada além do véu. Já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Para onde vai nossa consciência nos momentos após nosso último suspiro? Esta talvez seja uma das maiores perguntas da humanidade, e surpreendentemente, encontramos pistas fascinantes para esta resposta na jornada de Jesus Cristo durante os 3 dias entre sua crucificação e ressurreição. Imagine estar presente naquele momento crucial quando Jesus, após horas de agonia na cruz, pronunciou suas últimas palavras: "Está consumado". O céu escureceu, a terra tremeu e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Naquele instante solene, enquanto seu corpo permanecia pendurado no madeiro antes de ser depositado em um túmulo próximo, para onde foi seu espírito? Esta pergunta tem intrigado teólogos, estudiosos e cristãos comuns por milênios. Será que Jesus desceu ao inferno, como sugerem alguns credos antigos? Subiu diretamente ao céu? Ou esteve em outro lugar completamente diferente? Esta não é uma simples curiosidade teológica ou um detalhe obscuro da história bíblica. O destino de Jesus durante aqueles 3 dias revela verdades profundas sobre nossa própria existência, morte e esperança além do túmulo. Sua jornada entre os mundos ilumina os cantos mais sombrios de nossa própria mortalidade e oferece uma janela para compreender o que nos aguarda além do véu da morte. O silêncio entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição esconde uma narrativa fascinante que raramente é explorada nas celebrações da Semana Santa. No entanto, é justamente neste intervalo misterioso que encontramos algumas das revelações mais profundas sobre a obra redentora de Cristo e seu impacto cósmico. Vamos desvendar juntos este mistério bíblico, explorando o que a Escritura realmente revela sobre a jornada mais extraordinária já realizada por qualquer ser humano. A última jornada terrena de Jesus. O Evangelho de Lucas nos conta sobre a jornada final de Jesus para sua morte, desde sua angustiante oração no Getsêmani até seu último suspiro na cruz. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus se retirou para o jardim do Getsêmani com seus discípulos. O ar noturno estava pesado com o perfume das oliveiras e a tensão do momento. As estrelas brilhavam acima enquanto Jesus se afastava do grupo para orar sozinho. Ali, em profunda agonia, ele orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão, uma condição médica rara chamada hematidrose, causada por estresse extremo. O peso do que estava por vir pressionava sobre ele com força esmagadora. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua, orou Jesus, como lemos em Lucas capítulo 22, versículo 42. Este momento marcou sua completa submissão à vontade divina, um elemento crucial para entender sua jornada posterior. No silêncio do jardim, enquanto seus discípulos dormiam exaustos, Jesus travou uma batalha espiritual intensa, preparando-se para o sacrifício iminente. Gabriel Monteiro, professor de estudos bíblicos na Universidade de São Paulo, observa: o Getsêmani representa o momento decisivo em que Jesus, como homem, confirma sua disposição em enfrentar não apenas a morte física, mas também a separação espiritual que estava por vir. É impossível compreender sua jornada após a cruz sem primeiro entender esta aceitação voluntária no jardim. Aqui vemos a humanidade de Jesus em seu ponto mais vulnerável, mas também sua divindade em sua obediência perfeita. O sofrimento no Getsêmani foi apenas o prelúdio do que estava por vir. Na manhã seguinte, após julgamentos apressados perante autoridades judaicas e romanas, Jesus foi condenado à crucificação, a forma mais brutal e humilhante de execução no mundo romano. O caminho para o Gólgota foi marcado por dor física extrema. A flagelação que precedeu a crucificação frequentemente deixava a vítima à beira da morte, com camadas de pele e músculo arrancadas pelos chicotes com pontas de metal e osso. Enquanto carregava sua cruz pelas ruas estreitas e sinuosas de Jerusalém, cada passo o aproximava não apenas de sua morte física, mas do início de uma jornada espiritual sem precedentes. As multidões se aglomeravam, algumas zombando, outras chorando. O sol quente da Judéia castigava seu corpo já torturado, e o peso da cruz esmagava seus ombros dilacerados. Este não era apenas um homem caminhando para sua execução,
Era Deus encarnado avançando voluntariamente para o sacrifício que mudaria o curso da história humana. No Gólgota, colina rochosa conhecida como Lugar da Caveira, soldados romanos o deitaram sobre a madeira áspera e cravaram pregos de ferro através de seus pulsos e pés. A cruz foi erguida, e Jesus foi suspenso entre o céu e a terra, física e simbolicamente um mediador entre Deus e humanidade. Cada respiração era uma agonia, exigindo que ele se erguesse pelos pés, pregados para expandir os pulmões contra o peso de seu próprio corpo. Ao ser pregado na cruz, o céu escureceu por 3 horas, um fenômeno sobrenatural que não pode ser explicado por um eclipse, já que ocorreu durante a Páscoa, tempo de lua cheia. Esta escuridão simbolizava o juízo divino enquanto Jesus carregava o peso dos pecados do mundo. Os evangelhos registram 7 declarações de Jesus durante sua crucificação, culminando com "está consumado", palavras que não indicavam apenas o fim de seu sofrimento físico, mas também o cumprimento de sua missão terrena. Esta não foi uma expressão de derrota, mas de vitória, a declaração de que o preço pelos pecados da humanidade havia sido pago integralmente. Como lemos em João capítulo 19, versículo 30, depois de ter tomado o vinagre, disse Jesus: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O texto original utiliza a palavra tetelestai, termo comercial usado para marcar contas como pagas integralmente. Este não foi um momento de derrota, mas o portal para a fase mais misteriosa de sua missão. A deliberada entrega de seu espírito demonstra que, mesmo na morte, Jesus manteve controle. Como ele havia declarado anteriormente: "Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dar a minha vida e autoridade para retomá-la." João capítulo 10, versículo 18. Sua morte não foi um acidente trágico ou uma vitória das forças do mal, mas o cumprimento de um plano divino estabelecido antes da fundação do mundo. A grande pergunta: para onde foi o Espírito de Jesus? Enquanto o corpo de Jesus jazia no túmulo emprestado de José de Arimateia, envolto em linho e especiarias segundo os costumes funerários judaicos, um debate intrigante persiste há séculos. Para onde foi seu espírito durante aqueles 3 dias? A resposta a esta pergunta tem profundas implicações teológicas e existenciais. O túmulo estava selado com uma grande pedra e guardado por soldados romanos, garantindo que o corpo permanecesse intacto. Mas o que aconteceu com a consciência, a mente, o Espírito de Jesus durante este intervalo entre sua morte na sexta-feira e sua ressurreição no domingo? O silêncio das Escrituras sobre os detalhes específicos deste período criou espaço para séculos de especulação teológica. Alguns estudiosos argumentam que Jesus foi diretamente ao céu, citando suas palavras ao ladrão arrependido na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas capítulo 23, versículo 43. Esta perspectiva sugere que o Espírito de Jesus experimentou comunhão imediata com o Pai após a morte. Outros sustentam que ele desceu ao Hades, o reino dos mortos, baseando-se em passagens como Atos capítulo 2, versículo 31, onde Pedro declara que a alma de Jesus não foi deixada no Hades. Esta visão, codificada no Credo dos Apóstolos como "desceu ao inferno", sugere que Cristo entrou no reino dos mortos para proclamar sua vitória ou libertar os justos que aguardavam a redenção. A professora Luísa Campos, especialista em teologia sistemática, explica: quando consideramos o destino de Jesus após sua morte, estamos realmente perguntando: o que acontece com a alma humana após a morte? Jesus, em sua humanidade, experimentou a morte como nós experimentaremos, tornando sua jornada extremamente significativa para nossa compreensão do além. Ao mesmo tempo, como Filho de Deus, sua experiência pós-morte tinha dimensões únicas que revelam aspectos do plano divino de redenção que não poderíamos conhecer de outra forma. Esta discussão não é meramente acadêmica. Ela impacta nossa compreensão da salvação, da vida após a morte e da própria natureza de Deus. Se Jesus desceu ao Hades, o que isso significa para a abrangência de sua obra redentora? Se foi diretamente ao céu, como entendemos as passagens que falam de sua descida? As respostas a estas perguntas moldam nossa teologia da redenção e nossa esperança na ressurreição. Uma passagem fundamental para esta discussão encontra-se em 1 Pedro capítulo 3,
versículos 18 a 21. Este texto, considerado um dos mais enigmáticos do Novo Testamento, oferece pistas cruciais sobre a atividade de Jesus durante aqueles 3 dias misteriosos. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas através da água. Esta passagem intrigante sugere que, após sua morte, Jesus pregou aos espíritos em prisão, uma declaração que levanta mais questões do que respostas imediatas. Quem eram esses espíritos? O que Jesus lhes pregou? E onde exatamente estava esta prisão? A referência aos dias de Noé adiciona outra camada de complexidade à interpretação. O que podemos afirmar com certeza é que, segundo este texto, Jesus estava consciente e ativo durante o período entre sua morte e ressurreição. Longe de estar em um estado de sono ou inconsciência, ele estava engajado em uma missão espiritual significativa cujas implicações completas só podemos vislumbrar. Desvendando a passagem enigmática. Para compreender plenamente esta passagem desconcertante em 1 Pedro, precisamos examinar cuidadosamente cada elemento. O texto afirma claramente que Jesus, após ser morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, foi pregar a certos espíritos que estavam em prisão. O contraste entre carne e espírito é significativo. O corpo físico de Jesus morreu, mas seu espírito permaneceu vivo e ativo. A frase vivificado pelo Espírito pode referir-se ao Espírito Santo capacitando Jesus ou descrever o estado espiritual em que Jesus continuou a existir após a morte física. O Dr. André Mendonça, especialista em literatura apocalíptica judaica, observa: esta passagem em 1 Pedro é fascinante porque combina elementos de apocaliptismo judaico com a nova compreensão cristã sobre a obra de Cristo. A imagem de alguém descendo ao reino dos mortos para proclamar uma mensagem tinha precedentes na literatura judaica, mas a ideia de Jesus fazendo isso transformou completamente o significado. O que antes era visto como um destino sombrio a ser temido agora se torna um território conquistado por Cristo. O texto identifica especificamente estes espíritos como aqueles que noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Esta referência ao dilúvio não é casual, ela vincula a missão de Jesus após sua morte a um evento cataclísmico anterior, quando a humanidade enfrentou o julgamento divino. O dilúvio frequentemente aparece na Bíblia e na literatura judaica como o exemplo quintessencial do juízo divino e da graça salvadora. A menção específica à longanimidade de Deus durante o tempo da construção da arca é significativa. Durante aqueles 120 anos, enquanto Noé construía a arca, Deus pacientemente oferecia oportunidade para arrependimento. A geração do dilúvio teve ampla oportunidade de responder à mensagem de Noé, mas escolheu rejeitar o aviso divino, resultando em sua destruição pelo dilúvio. Curiosamente, estudiosos contam pelo menos 314 interpretações diferentes desta passagem ao longo da história da Igreja, uma indicação de sua complexidade e profundidade. Várias linhas principais de interpretação emergiram. 1. A visão da pregação pré-encarnada. Alguns estudiosos sugerem que Pedro não está falando de uma atividade de Jesus entre sua morte e ressurreição, mas se referindo ao Espírito de Cristo pregando através de Noé a geração do dilúvio enquanto ainda estavam vivos. Nesta visão, os espíritos em prisão são as almas dos descrentes da época de Noé, agora confinados no Hades. 2. A descida ao Hades. Muitos pais da Igreja primitiva e teólogos medievais entenderam esta passagem como indicando que Jesus desceu literalmente ao reino dos mortos para proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte. Nesta visão tradicional, Jesus visitou o lugar onde as almas dos mortos aguardavam, anunciando sua obra completa na cruz. 3. A proclamação aos anjos caídos, outra interpretação significativa, baseada parcialmente em tradições judaicas encontradas em textos como Enoque, sugere que os espíritos em prisão eram seres angélicos caídos que se rebelaram durante o tempo de Noé, possivelmente os filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6.
O professor Ricardo Lourenço, historiador eclesiástico, explica: a interpretação desta passagem variou drasticamente entre denominações e períodos históricos. Os primeiros pais da Igreja, como Inácio de Antioquia e Irineu, acreditavam firmemente que Cristo desceu ao Hades para proclamar libertação. Durante a Reforma, surgiram interpretações mais diversificadas, com alguns reformadores questionando completamente a ideia de uma descida ao inferno. Clemente de Alexandria, por exemplo, via esta passagem como evidência de que a graça salvadora de Cristo se estendia além das limitações temporais e até mesmo às almas que morreram antes de sua encarnação. A interpretação é ainda mais complicada pelo texto relacionado em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Por isso, foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados segundo os homens na carne, vivam segundo Deus no espírito. Esta passagem parece reforçar a ideia de que, de alguma forma, a mensagem do evangelho foi proclamada àqueles que já haviam morrido. É importante notar que estes textos não apoiam a noção de uma segunda chance universal após a morte. O contexto específico relacionado à geração do dilúvio sugere uma situação única, não um princípio geral. A Bíblia consistentemente ensina que as decisões feitas durante a vida terrena têm consequências eternas, como vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O mundo dos mortos na compreensão bíblica. Para compreender adequadamente para onde Jesus foi, devemos primeiro entender como os escritores bíblicos concebiam o mundo dos mortos. Na cosmovisão judaica do primeiro século, o termo Sheol, em hebraico, ou Hades, em grego, referia-se ao reino dos mortos, um lugar onde as almas dos falecidos esperavam o julgamento final. É crucial observar que este conceito difere significativamente da noção popular moderna de inferno como um lugar de tormento eterno. O Hades era visto como um reino intermediário, não como destino final. O termo grego para o lugar de punição eterna é Geena, derivado do vale de Inom próximo a Jerusalém, não Hades. Conforme explica a doutora Clara Ferreira, especialista em estudos do Antigo Testamento, na literatura judaica, Sheol era frequentemente retratado como tendo divisões diferentes. Uma área, às vezes chamada Seio de Abraão, era destinada aos justos, enquanto outra parte abrigava os ímpios. Esta compreensão ajuda a contextualizar a missão de Jesus no mundo dos mortos. Na tradição judaica, Sheol não era visto como um lugar de punição final, mas como um estado intermediário, uma sala de espera antes do julgamento final. O conceito se desenvolveu ao longo do tempo, e no período do Segundo Templo, muitos judeus acreditavam em alguma forma de separação entre justos e ímpios mesmo neste estado intermediário. Esta visão de um reino dos mortos compartimentalizado é ilustrada na parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro em Lucas capítulo 16. Nesta narrativa, tanto o homem rico quanto Lázaro morrem. Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o rico se encontra em tormento, separado dos justos por um grande abismo. Jesus mesmo faz referência a esta distinção quando diz: "E além de tudo isso, um grande abismo está estabelecido entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá." Lucas capítulo 16, versículo 26. Este entendimento do Hades como um lugar com diferentes regiões é consistente com a crença judaica do primeiro século. O historiador Flávio Joséfo, contemporâneo dos apóstolos, descreve a visão farisaica da vida após a morte como incluindo recompensas e punições para as almas separadas de seus corpos. Os textos judaicos intertestamentários, como um Enoque e 4 Esdras, elaboram visões complexas do mundo dos mortos, frequentemente descrevendo compartimentos distintos para diferentes categorias de almas. Embora estes textos não sejam escritura canônica, eles fornecem insight valioso sobre as crenças que formaram o pano de fundo cultural para os escritores do Novo Testamento. Compreender este contexto cultural é essencial para interpretarmos corretamente a atividade de Jesus durante aqueles 3 dias. Ele não estava necessariamente no inferno como frequentemente imaginamos, mas em um reino espiritual onde as almas dos mortos aguardavam o julgamento final. Os espíritos na prisão. Quem eram eles?
Uma questão crucial para nossa compreensão é a identidade dos espíritos em prisão aos quais Jesus pregou. O texto bíblico os identifica especificamente como aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Esta referência temporal específica ajuda a limitar as possibilidades interpretativas. Duas interpretações principais emergiram ao longo dos séculos. A primeira sugere que estes eram espíritos humanos, as almas daqueles que pereceram no dilúvio. Esta visão propõe que Jesus proclamou sua vitória às gerações que rejeitaram a mensagem de Noé. A professora Juliana Torres, especialista em literatura apocalíptica, explica: esta interpretação vê a pregação de Jesus como uma declaração de sua supremacia e vitória, não necessariamente como uma oferta de salvação pós-morte. Era uma demonstração cósmica de que sua obra redentora alcançava todas as dimensões do universo e todas as eras da história humana. Alguns teólogos sugerem que isso demonstra que ninguém, nem mesmo os mais notórios pecadores da história, estão além do conhecimento da obra de Cristo, mesmo que não signifique sua redenção. Esta visão é consistente com o tema de Pedro sobre o triunfo de Cristo em face do sofrimento e perseguição. Assim como os cristãos do primeiro século enfrentavam rejeição por uma sociedade hostil, Noé enfrentou zombaria e rejeição por 120 anos enquanto construía a arca. No final, a fidelidade de Noé foi vindicada pelo juízo divino, assim como a fidelidade dos cristãos será vindicada no retorno de Cristo. A segunda interpretação principal sugere que estes espíritos eram seres angélicos caídos, aqueles mencionados em textos como Gênesis capítulo 6, que supostamente se rebelaram antes do dilúvio. Esta visão baseia-se parcialmente na literatura judaica extrabíblica, particularmente o livro de Enoque, que era conhecido nas comunidades do primeiro século. O Dr. Felipe Santiago, especialista em literatura judaica intertestamentária, observa: na cosmologia judaica do período do Segundo Templo, existia uma tradição sobre vigilantes angélicos que se rebelaram e foram aprisionados. Esta tradição, elaborada em um Enoque, conectava explicitamente a queda destes anjos ao período pré-diluviano. Alguns estudiosos argumentam que Pedro estava se referindo a esta tradição, sugerindo que Jesus proclamou sua vitória a estes seres rebeldes, demonstrando seu triunfo sobre todos os poderes espirituais. Esta interpretação ganha força pela linguagem usada em outros lugares do Novo Testamento. Em Judas, versículos 6 e 7, lemos sobre anjos que não guardaram o seu principado sendo reservados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A referência de Judas a estes anjos em conexão com as cidades de Sodoma e Gomorra parece ecoar a tradição de um Enoque sobre anjos que transgrediram limites sexuais. Similarmente, em 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, encontramos: porque, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Esta passagem do mesmo autor da carta que estamos examinando coloca anjos caídos e o dilúvio em proximidade contextual. Ambas as interpretações têm mérito bíblico e histórico, e talvez a verdade incorpore elementos de ambas. O que é claramente comunicado, independentemente da interpretação específica, é que a autoridade de Cristo se estende a todos os reinos, celestiais, terrestres e subterrâneos. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O propósito da pregação de Jesus. O que exatamente Jesus proclamou a estes espíritos? O texto bíblico não especifica o conteúdo de sua mensagem, mas o contexto oferece pistas importantes. O termo grego usado para pregar, ekrishen, implica uma proclamação autoritativa, um anúncio formal, não necessariamente uma oferta de arrependimento ou salvação. Se estes espíritos eram humanos que pereceram no dilúvio, uma interpretação plausível é que Jesus estava proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte, uma demonstração de que sua obra redentora tinha implicações universais, alcançando até mesmo aqueles que viveram muito antes de sua encarnação. O reverendo Paulo Costa, teólogo e escritor, sugere:
Imagino Jesus entrando no reino dos mortos não como um prisioneiro, mas como um conquistador. Sua presença ali provavelmente foi uma declaração poderosa: eu venci a morte. Minha autoridade se estende até mesmo a este domínio. Talvez fosse similar ao que ocorre quando um novo rei assume o trono e emissários são enviados a todos os cantos do reino para proclamar sua soberania. Jesus estava essencialmente anunciando: um novo rei chegou, e o domínio da morte está sob minha autoridade agora. Este anúncio teria sido particularmente significativo para a geração do dilúvio que havia experimentado o juízo divino de maneira tão dramática. Agora, eles testemunhavam o próprio Filho de Deus entrando no reino dos mortos, demonstrando que sua redenção tinha alcance cósmico, embora eles pessoalmente tivessem rejeitado a mensagem de Noé durante suas vidas. Por outro lado, se estes espíritos eram seres angélicos caídos, a proclamação de Jesus poderia ter sido uma declaração de sua vitória sobre as forças das trevas. Seu sacrifício na cruz havia desarmado os poderes espirituais que se opunham a Deus, como Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A doutora Rebeca Lima, especialista em angelologia bíblica, explica: se entendermos estes espíritos em prisão como seres angélicos rebeldes, a proclamação de Jesus ganha uma dimensão ainda mais profunda. Ele estaria declarando aos poderes cósmicos que sua pretensão de autoridade sobre a humanidade estava agora oficialmente encerrada. A cruz e a ressurreição haviam quebrado seu poder, e Jesus estava anunciando sua derrota em seu próprio território. É importante notar que o texto não sugere que Jesus ofereceu uma segunda chance de salvação após a morte. Como lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A missão de Jesus no reino dos mortos parece ter sido declarativa, não redentora no sentido de oferecer nova oportunidade de salvação. A doutora Marta Oliveira, especialista em teologia paulina, explica: a pregação de Jesus aos espíritos em prisão não deve ser entendida como uma segunda chance de salvação, mas como uma proclamação de sua vitória cósmica. Ele estava estendendo seu senhorio a todos os domínios da existência, demonstrando que nem mesmo a morte poderia conter sua autoridade. Este é um tema consistente no Novo Testamento, que Cristo é Senhor de tudo, incluindo o reino dos mortos. Talvez o propósito desta pregação fosse menos sobre o destino eterno destes espíritos específicos e mais sobre a demonstração do alcance universal da vitória de Cristo. Ele não deixou nenhum domínio intocado por sua obra redentora, nem mesmo o reino dos mortos, que havia aterrorizado a humanidade desde a queda. A separação do corpo e espírito. Durante esses 3 dias, Jesus experimentou algo que todos os humanos enfrentam: a separação temporária entre corpo e espírito. Seu corpo físico permaneceu no túmulo, enquanto seu espírito continuou consciente e ativo em outra dimensão. O professor Eduardo Martins, especialista em antropologia bíblica, observa: em menos de uma semana, Jesus experimentou todos os 3 estados possíveis da existência humana: vida como um ser encarnado, morte com a separação entre corpo e espírito, e finalmente ressurreição com a reunificação gloriosa de corpo e espírito. Esta progressão oferece um mapa extraordinário da jornada humana e divina. Jesus não apenas nos mostrou como viver, ele nos mostrou como morrer e como ressuscitar. Este ponto é teologicamente significativo porque demonstra que Jesus experimentou plenamente a condição humana, incluindo a morte. Como lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte física é definida biblicamente como a separação do espírito do corpo. Tiago capítulo 2, versículo 26 declara: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando Jesus entregou o espírito na cruz, seu corpo ficou sem vida, mas seu espírito, o centro de sua consciência e identidade, continuou existindo. Durante aqueles 3 dias,
Jesus não estava inconsciente ou inativo. Pelo contrário, as Escrituras sugerem que ele estava engajado em uma missão importante no reino espiritual. Seu espírito permaneceu plenamente consciente, embora separado temporariamente de seu corpo físico. A teóloga Renata Andrade explica: esta experiência de Jesus tem implicações profundas para nossa compreensão da vida após a morte. Sugere que, quando morremos, nossa consciência não cessa, nosso espírito continua existindo, embora separado do corpo, aguardando a ressurreição final. Assim como Jesus permaneceu ativo e consciente durante os 3 dias em que seu corpo estava no túmulo, também nós continuaremos conscientes após a morte física. Esta compreensão contrasta com a noção de sono da alma, a ideia de que os mortos estão completamente inconscientes até a ressurreição final. A experiência de Jesus sugere que, embora nossos corpos possam dormir na morte, nossos espíritos permanecem conscientes em outro reino. A transição entre vida física e existência espiritual permanece um dos maiores mistérios da experiência humana. Ninguém retornou para descrever completamente essa jornada, com a notável exceção de Jesus Cristo. Sua experiência única lança luz sobre o que nos aguarda além do véu da morte. Manifestações físicas da morte de Jesus. Enquanto o Espírito de Jesus estava ativo no mundo espiritual, sua morte provocou fenômenos físicos extraordinários no mundo material. O Evangelho de Mateus relata eventos sobrenaturais que ocorreram tanto no momento de sua morte quanto em sua ressurreição. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Este relato extraordinário, exclusivo do Evangelho de Mateus, sugere que a morte e ressurreição de Jesus tiveram impacto imediato não apenas no reino espiritual, mas também no mundo físico. Cada um destes eventos sobrenaturais carrega significado simbólico profundo. O rasgamento do véu do templo simbolizava o acesso direto a Deus que agora estava disponível através de Cristo. Este véu maciço, com aproximadamente 18 metros de altura, 9 metros de largura e a espessura de uma mão, separava o lugar santo do Santo dos Santos, o compartimento mais interior do templo onde a presença de Deus habitava simbolicamente. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo. O rasgamento deste véu de cima para baixo, indicando ação divina, não humana, sinalizava que Cristo havia aberto o caminho para todos os crentes acessarem diretamente a presença de Deus. O terremoto e as pedras fendidas demonstravam o poder cósmico deste evento. Na tradição bíblica, terremotos frequentemente acompanham teofanias, manifestações da presença divina. Quando Deus apareceu no Monte Sinai, todo o monte tremia grandemente. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Agora, a terra tremia novamente em resposta ao evento mais significativo da história da redenção. Mais notavelmente, a ressurreição de muitos santos falecidos sinalizava que a vitória de Jesus sobre a morte não era apenas para si mesmo, mas para todos os que pertencem a ele. Note-se que o texto especifica que estes santos saíram de seus túmulos depois da ressurreição dele. Cristo permanece às primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. O Dr. Márcio Valente, arqueólogo bíblico, comenta: os eventos físicos relatados por Mateus demonstram que a obra de Jesus não foi apenas espiritual, mas impactou todas as dimensões da realidade. A ressurreição de santos do Antigo Testamento prefigurava a ressurreição final de todos os crentes. Era como se a morte de Jesus tivesse criado uma fissura no muro que separa este mundo do próximo. Por alguns momentos, o véu entre os mundos tornou-se tão fino que aqueles que estavam do outro lado puderam temporariamente retornar. Estes santos ressuscitados provavelmente eram crentes fiéis da era do Antigo Testamento, talvez figuras conhecidas cuja aparição em Jerusalém teria causado grande comoção. Sua ressurreição temporária serviu como poderoso testemunho da autoridade de Jesus sobre a morte. É importante notar que o texto não fornece detalhes sobre o destino final destes santos ressuscitados.
Eles provavelmente experimentaram uma ressurreição temporária similar à de Lázaro, eventualmente morrendo novamente, em vez da ressurreição final com corpos glorificados que os crentes receberão no fim dos tempos. Sua função principal parece ter sido servir como testemunhas vivas da vitória de Cristo sobre a morte, aparecendo a muitos em Jerusalém. Este evento extraordinário cumpria profecias do Antigo Testamento como Ezequiel capítulo 37, onde Deus promete: Eis que eu abrirei vossos sepulcros, e vos farei sair dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 12. Embora a visão de Ezequiel se aplique primariamente à restauração de Israel, ela também prefigura o poder de Deus para ressuscitar os mortos, poder agora demonstrado dramaticamente na morte e ressurreição de Cristo. O grande retorno, a ressurreição. Após 3 dias no reino dos mortos, ocorreu o evento mais transformador da história humana: a ressurreição de Jesus Cristo. Seu espírito e corpo foram reunidos, não simplesmente restaurados à vida anterior, mas transformados em um estado glorificado que transcendia as limitações da existência física ordinária. O domingo da ressurreição começou com a descoberta das mulheres de que o túmulo estava vazio. Chegando ao sepulcro ao amanhecer para completar os procedimentos de embalsamamento, elas encontraram a pedra removida e o corpo ausente. Anjos apareceram, anunciando: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. Logo, Jesus começou a aparecer aos seus seguidores, primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos no caminho de Emaús, e então ao grupo reunido de apóstolos. Cada encontro foi marcado por choque inicial e incredulidade, seguidos por alegria indescritível ao reconhecerem seu Senhor ressurreto. A ressurreição não foi meramente um retorno à vida, foi uma transformação. O corpo ressurreto de Jesus, embora claramente físico, ele comeu peixe, permitiu que tocassem suas feridas, também possuía qualidades transcendentes. Ele podia aparecer e desaparecer à vontade, passar através de portas trancadas, e eventualmente ascender ao céu. A professora Carolina Mendes, especialista em cristologia, explica: a ressurreição de Jesus é única na história humana porque, diferente de outros relatos de retornos temporários à vida, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Seu corpo ressurreto não era simplesmente reanimado, mas transformado, o primeiro exemplo do tipo de corpo glorificado que os crentes receberão na ressurreição final. Este corpo não era nem puramente material nem puramente espiritual, mas transcendia estas categorias. Ele retinha sua identidade física, as marcas dos pregos ainda estavam visíveis, mas não estava mais sujeito às limitações da existência física. O apóstolo Paulo descreve esta transformação em 1 Coríntios capítulo 15, contrastando o corpo natural com o corpo espiritual da ressurreição. Não se trata de um corpo imaterial, mas de um corpo físico completamente permeado e energizado pelo Espírito, livre das limitações da mortalidade. Este evento demonstrou conclusivamente que a morte não poderia segurá-lo. Como Pedro declarou em seu sermão no Pentecostes, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 24. A ressurreição validou todas as afirmações de Jesus sobre sua identidade e missão. Se ele tivesse permanecido no túmulo, sua mensagem teria sido apenas mais uma filosofia religiosa interessante. Sua vitória sobre a morte confirmou seu senhorio sobre toda a criação. Como Paulo escreveu, foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. O Dr. Sérgio Dantas, teólogo e filósofo, observa: a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico singular, mas o ponto onde a eternidade irrompeu na temporalidade. Foi o momento em que a nova criação prometida por Deus começou a tomar forma dentro da antiga ordem. Jesus ressurreto é o primogênito dentre os mortos, Colossenses capítulo 1, versículo 18, o primeiro exemplo do que toda a criação está destinada a se tornar. A ressurreição também vindicou a obra de Jesus na cruz. Demonstrou que seu sacrifício pelos pecados havia sido aceito pelo Pai, e que a dívida havia sido completamente paga.
Enquanto sua morte forneceu o pagamento pela redenção, sua ressurreição garantiu sua aplicação eficaz. Como Paulo escreveu, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Para onde foi Jesus após a ressurreição? Durante 40 dias após sua ressurreição, Jesus apareceu repetidamente aos seus discípulos, continuando seu ensino sobre o reino de Deus. Lucas nos diz em Atos capítulo 1, versículo 3, a estes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estas aparições não foram alucinações ou visões espirituais, elas envolveram interações físicas reais, incluindo refeições compartilhadas, conversas extensas e até mesmo oportunidades para seus discípulos tocarem seu corpo ressurreto. Quando Tomé duvidou, Jesus o convidou: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e põe a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 27. No final deste período, ocorreu outro evento extraordinário: a ascensão de Jesus ao céu. Como relatado em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Tendo ele dito estas coisas, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Esta ascensão marcou o fim das limitações humanas que Jesus havia assumido durante seu ministério terreno. Alguns dos atributos divinos que ele havia temporariamente restringido foram plenamente restaurados, e sua glória celestial foi completamente recuperada. Como Jesus havia orado na noite antes de sua crucificação: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. O teólogo Daniel Alves explica: a ascensão não foi apenas uma partida dramática, foi a entronização de Jesus à direita de Deus. Simbolizava sua autoridade cósmica como Senhor de tudo. Quando falamos que Jesus subiu ao céu, estamos usando linguagem espacial para descrever uma realidade espiritual: que Jesus assumiu seu lugar legítimo de autoridade no universo. Os discípulos literalmente o viram elevar-se e desaparecer em uma nuvem, um símbolo da presença divina na Bíblia. Esta experiência visual ajudou-os a compreender a realidade espiritual de sua exaltação. A nuvem que o recebeu evoca a nuvem da glória Shequina no Antigo Testamento, que simbolizava a presença de Deus. Após sua ascensão, Jesus tomou seu lugar à direita de Deus, uma posição de suprema honra e autoridade. Este termo não indica localização física, mas status. Como Paulo escreveu aos Colossenses: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Esta posição à direita de Deus representa a autoridade delegada de Jesus como mediador do reino divino. Como Pedro declarou em Pentecostes: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. A ascensão e exaltação de Jesus marcaram sua transição de humilhação para a glorificação. O caminho descendente que começou com sua encarnação e culminou na cruz agora se inverteu em uma trajetória ascendente que culminou em sua entronização à direita do Pai. Encontros com Jesus após sua ascensão. Embora Jesus tenha ascendido ao céu, sua história não terminou ali. As Escrituras registram encontros notáveis com ele após sua ascensão, momentos em que o véu entre o céu e a terra foi temporariamente aberto, permitindo vislumbres do Cristo glorificado. O primeiro e mais dramático destes encontros ocorreu com Saulo de Tarso, posteriormente conhecido como Apóstolo Paulo, na estrada para Damasco. Como zeloso fariseu, Saulo perseguia implacavelmente os seguidores de Jesus, considerando o movimento cristão uma ameaça perigosa ao judaísmo. Sua missão era prender cristãos em Damasco e trazê-los de volta a Jerusalém para julgamento.
Como lemos em Atos capítulo 9, enquanto Saulo viajava para Damasco com autoridade para prender cristãos, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perguntou quem falava, a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Este encontro transformou Saulo completamente. O perseguidor tornou-se o apóstolo mais influente da igreja primitiva, escrevendo grande parte do Novo Testamento e estabelecendo congregações por todo o mundo mediterrâneo. De Saulo, o zeloso opositor de Jesus, ele se tornou Paulo, o servo dedicado de Cristo. O Dr. Rogério Campos, especialista em estudos paulinos, observa: o encontro de Paulo com Jesus ressurreto não foi uma alucinação ou visão subjetiva, foi um encontro objetivo com o Cristo glorificado que transformou completamente sua vida. Este encontro é particularmente significativo porque Paulo não conhecera Jesus durante seu ministério terreno. Ele encontrou o Cristo celestial, aquele que havia ascendido à glória. Para Paulo, esta experiência se tornou a base de sua autoridade apostólica. Ele havia visto o Senhor ressurreto assim como os outros apóstolos. Esta transformação de perseguidor em apóstolo é uma das evidências mais convincentes da ressurreição de Jesus. Paulo posteriormente referiu-se a esta experiência como semelhante às aparições pós-ressurreição de Jesus aos outros apóstolos, escrevendo: E, por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Para Paulo, este encontro não foi apenas uma visão, mas uma genuína manifestação do Cristo ressurreto e ascendido. Outro encontro notável ocorreu com o apóstolo João, que recebeu a visão apocalíptica registrada no livro de Apocalipse. Exilado na ilha de Patmos por sua fé, João teve uma experiência extraordinária com Jesus glorificado. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido até aos pés de uma veste talar e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículos 10 a 13. João prossegue descrevendo Jesus em termos de glória indescritível. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículos 14 a 16. Esta visão de Jesus era tão gloriosa que João caiu como morto aos seus pés. O Jesus que João viu não era mais o carpinteiro humilde da Galileia, mas o glorioso Filho de Deus, radiante em majestade celestial. A professora Amanda Vieira, especialista em literatura apocalíptica, comenta: o encontro de João com Jesus em Apocalipse nos dá o retrato mais vívido do Cristo glorificado nas Escrituras. É notável que mesmo João, que havia sido íntimo amigo de Jesus durante seu ministério terreno, ficou completamente dominado por sua glória celestial. Esta visão nos lembra que o Jesus que servimos agora não é apenas o humilde nazareno dos evangelhos, mas o glorioso Senhor do universo. A descrição de João combina imagens de Deus do Antigo Testamento com descrições do Filho do Homem de Daniel, comunicando que Jesus compartilha plenamente da natureza e glória divinas. Jesus confortou João com palavras que ecoam através dos séculos para todos os crentes: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículos 17 e 18. Este Jesus glorificado é quem nós, como cristãos, adoramos e servimos hoje. Ele não é uma figura histórica distante ou apenas uma memória preservada, mas um Salvador vivo e ativo que continua a se revelar a seu povo. Jesus hoje. Onde ele está agora? Então, onde está Jesus agora? Segundo as Escrituras, Jesus atualmente reside em um lugar real chamado céu, o reino da glória e lar de Deus, seus anjos e todos os filhos redimidos de Deus. A Bíblia descreve Jesus como estando à direita de Deus. Como Estevão declarou momentos antes de seu martírio: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à direita de Deus.
Atos capítulo 7, versículo 56. Numerosas outras passagens confirmam esta posição, incluindo Hebreus capítulo 1, versículo 3. Assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Esta posição à direita de Deus não é apenas uma localização física, mas uma declaração de autoridade e honra. Na cultura antiga, sentar-se à direita de um monarca significava ocupar a posição de maior influência e autoridade no reino. Simboliza o status exaltado de Jesus como Senhor de tudo. Importantes versículos como Filipenses capítulo 2, versículo 10, afirmam que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esta passagem destaca a autoridade universal de Jesus, que se estende a todos os reinos da existência. Não há dimensão da realidade, física ou espiritual, visível ou invisível, que esteja fora de seu domínio. O Dr. Roberto Nunes, teólogo sistemático, explica: quando falamos de Jesus sentado à direita de Deus, estamos usando linguagem metafórica para expressar sua posição de suprema autoridade. Ele reina sobre todas as coisas, intercede pelos crentes como nosso sumo sacerdote, e prepara um lugar para seus seguidores. A linguagem espacial, acima, direita, comunica verdades espirituais sobre sua posição e autoridade. Embora o céu seja um lugar real, não devemos pensar nele primariamente em termos de geografia física, mas como o reino onde a presença e glória de Deus são manifestadas sem obstáculos. Em seu atual estado glorificado, Jesus desempenha vários papéis cruciais. 1. Ele reina como rei sobre toda a criação, exercendo autoridade sobre todas as potestades celestiais e terrenas. Como ele mesmo declarou após sua ressurreição: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. 2. Ele serve como nosso sumo sacerdote, intercedendo continuamente por nós perante o Pai, como lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 3. Ele prepara um lugar para seus seguidores, como prometeu em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. 4. Ele enviou o Espírito Santo para empoderar a Igreja e continuar sua obra na terra. Como Jesus prometeu: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Esta compreensão de onde Jesus está agora tem profundas implicações para os crentes. Significa que temos um representante poderoso no trono do universo, alguém que nos compreende por ter experimentado plenamente a condição humana e agora intercede por nós com perfeita simpatia. Como o autor de Hebreus nos assegura, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O significado das chaves. Um aspecto particularmente poderoso da autoridade de Jesus após sua ressurreição é sua afirmação: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Esta declaração sobre possuir as chaves da morte e do Hades é profundamente significativa. Na antiguidade, chaves simbolizavam autoridade e controle. Quem possuía as chaves tinha poder para abrir portas, liberar prisioneiros ou confinar cativos. Na cultura judaica, a entrega de chaves significava a conferência de autoridade e responsabilidades significativas. Ao afirmar que possui estas chaves, Jesus está declarando sua autoridade suprema sobre os reinos da morte e dos mortos. Esta não é uma autoridade delegada. Ele a conquistou através de sua própria morte e ressurreição. Ele entrou no domínio da morte, conquistou-o de dentro, e emergiu vitorioso com as chaves em mãos. O pastor Vitor Magalhães reflete: imagine dar a alguém a chave da cidade. Esta é frequentemente uma chave grande, caricatural, que não se encaixa em nenhuma fechadura real, mas simboliza a honra. Aqueles que recebem as chaves da cidade são bem-vindos e honrados dentro dela. As chaves que Jesus possui não são simbólicas,
são reais em sentido espiritual. Ele tem verdadeiro controle sobre os domínios da morte. Pense em como seria reconfortante para os primeiros cristãos, muitos enfrentando martírio, saber que mesmo na morte, eles estariam sob a autoridade amorosa de Cristo, não abandonados em um reino sombrio além de seu alcance. Jesus, usando a imagem de chaves, evocaria no leitor judeu a passagem de Isaías capítulo 22, onde Deus diz sobre Eliaquim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Versículo 22. Esta passagem, que trata de autoridade administrativa sobre o palácio real, fornece o pano de fundo para entender a reivindicação de Jesus de autoridade suprema sobre os reinos da vida e da morte. Para os cristãos, esta afirmação é profundamente reconfortante. Significa que nosso destino eterno está nas mãos de alguém que nos ama o suficiente para morrer por nós. A morte não é mais um terror desconhecido, mas um portal para encontrar o Senhor ressurreto que já conquistou este domínio por nós. Como Paulo escreveu triunfantemente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A morte perdeu seu poder definitivo sobre aqueles que estão em Cristo. Ela se tornou não um muro impenetrável, mas uma porta cujas chaves estão nas mãos perfuradas de Jesus. A doutora Helena Rodrigues, especialista em escatologia bíblica, observa: quando Jesus diz que possui as chaves da morte e do Hades, ele está essencialmente declarando: eu determino quem entra e quem sai destes reinos. A morte não ocorre sem minha permissão, e ninguém fica preso lá contra a minha vontade. Esta é uma afirmação extraordinária que transformou como os primeiros cristãos encaravam a morte. Em vez de ser a palavra final, a morte se tornou apenas um capítulo transitório na história mais ampla da redenção. Esta autoridade sobre a morte não é apenas futura, mas presente. Jesus já demonstrou seu poder para ressuscitar os mortos durante seu ministério terreno. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Agora, como o Senhor ressurreto, este poder é manifestado em escala cósmica. Um dia, ele usará essas chaves para abrir todos os túmulos dos justos, cumprindo sua promessa. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João capítulo 5, versículos 28 e 29. A esperança da promessa do retorno. A história de Jesus não terminou com sua ascensão ao céu. As Escrituras prometem que ele retornará em glória para estabelecer plenamente seu reino. Quando Jesus ascendeu, os anjos declararam aos discípulos: este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Esta promessa de seu retorno físico e visível tem sido a esperança da Igreja por 2 milênios. Diferente de sua primeira vinda em humildade como servo sofredor, sua segunda vinda será em poder e glória. Como Jesus mesmo profetizou: então, verão o Filho do Homem vir em nuvens, com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versículo 26. Ele não virá mais como sacrifício pelos pecados, mas como rei e juiz. Jesus alertou seus seguidores para estarem sempre vigilantes e preparados para seu retorno, pois ele virá em hora que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. A expectativa de seu retorno iminente deve moldar como vivemos no presente. Em sua segunda vinda, Jesus completará o que começou em sua primeira vinda. Ele julgará o mundo com justiça, eliminará todo o mal e sofrimento, ressuscitará os mortos, e estabelecerá novos céus e nova terra onde a justiça habitará. Como lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Para os cristãos, esta não é uma esperança vaga, mas uma expectativa concreta baseada na ressurreição histórica de Jesus. Como Paulo argumenta em 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Cristo garante nossa própria ressurreição futura. Sua vitória sobre a morte é o primeiros frutos da grande colheita de ressurreição que ocorrerá em sua volta. O teólogo Henrique Duarte explica: a segunda vinda de Cristo é o capítulo final da história de redenção.
Da mesma forma que sua primeira vinda cumpriu as profecias do Antigo Testamento, seu retorno cumprirá as promessas do Novo Testamento. Naquele dia, a vitória que ele conquistou na cruz e no túmulo vazio será plenamente manifestada em toda a criação. A ordem criada será finalmente libertada da escravidão da corrupção, como Paulo descreve em Romanos 8. O que começou como um pequeno grão de mostarda, o reino de Deus inaugurado na primeira vinda de Jesus, crescerá até sua plena expressão no reino consumado em sua segunda vinda. Esta esperança transforma radicalmente como os cristãos encaram a morte. A morte não é mais o fim da história, mas um capítulo intermediário antes da glorificação final. Como Jesus disse a Marta antes de ressuscitar Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículos 25 e 26. A promessa do retorno de Cristo também inspira esperança em meio ao sofrimento presente. Os cristãos de todas as eras têm encontrado força para perseverar através das tribulações na confiança de que Cristo retornará para estabelecer justiça perfeita e curar todas as feridas. Lições para nossa jornada hoje. A jornada de Jesus através da morte, Hades e ressurreição oferece profundas lições para nossa própria caminhada espiritual hoje. Primeiramente, sua jornada nos lembra que a morte, embora real, não é final para aqueles que estão em Cristo. Assim como Jesus permaneceu consciente e ativo após sua morte física, nossa existência continua além do túmulo. A morte é uma transição, não uma terminação. Esta verdade nos liberta do medo paralisante da morte que escraviza tantos. A professora Beatriz Lima observa: o cristianismo não é uma religião que ignora ou romantiza a morte. Pelo contrário, encara-a diretamente, reconhecendo sua realidade, mas proclamando que foi conquistada por Cristo. Esta é uma mensagem radicalmente esperançosa em um mundo que teme a morte ou tenta pretender que ela não existe. Quando perdemos entes queridos, podemos lamentar sua ausência física, mas não como aqueles que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Sabemos que eles continuam a existir conscientes na presença de Cristo, aguardando a ressurreição final. Em segundo lugar, a vitória de Jesus sobre a morte nos dá confiança para enfrentar nosso próprio medo da mortalidade. Como lemos em Hebreus, Jesus veio para livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Sua jornada através do vale da sombra da morte abre caminho para seguirmos sem temor. Muitos santos cristãos ao longo da história demonstraram esta confiança em face da morte. Inácio de Antioquia, caminhando para seu martírio no Coliseu Romano, escreveu: Deixem-me ser alimento para as feras. Sou o trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras para que possa ser encontrado pão puro de Cristo. Policarpo, enfrentando a fogueira, declarou: 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Esta confiança não vem de bravata humana, mas da certeza de que Cristo já conquistou a morte. Terceiro, o estado atual de Jesus à direita de Deus significa que temos um representante poderoso no trono do universo. Como Paulo pergunta retoricamente: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Esta intercessão contínua de Cristo em nosso favor significa que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. O mesmo Jesus que venceu a morte intercede por nós, simpatiza com nossas fraquezas, e aplica os benefícios de sua obra redentora às nossas vidas diárias. Quarto, a proclamação de Cristo aos espíritos em prisão nos lembra que sua autoridade se estende a todos os reinos da existência. Não há lugar no universo, nem mesmo o reino dos mortos, que esteja fora de seu domínio. Isto nos dá confiança de que nenhuma circunstância, por mais sombria que pareça, está além de seu controle soberano. Finalmente, a promessa do retorno de Jesus nos dá uma perspectiva eterna que transforma como vivemos hoje.
Sabendo que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, somos motivados a viver com integridade, compaixão e urgência. A doutora Fernanda Bastos, especialista em ética cristã, explica: a esperança da segunda vinda não é um convite para escapismo. Este mundo está perdido, então esperamos apenas o céu. Pelo contrário, é uma motivação para viver significativamente agora, sabendo que o que fazemos nesta vida tem consequências eternas. Participamos da missão de Cristo de trazer vislumbres de seu reino vindouro para o mundo presente. A certa expectativa do retorno de Cristo nos chama a viver com integridade ética, compaixão pelos necessitados, e senso de missão para compartilhar as boas novas da ressurreição com um mundo que ainda vive sob a sombra do medo da morte. Esta perspectiva eterna nos ajuda a manter equilíbrio em nossas vidas. Não somos nem otimistas ingênuos, acreditando que podemos criar utopia na Terra por nossos próprios esforços, nem pessimistas cínicos, vendo a história como uma espiral descendente sem esperança. Em vez disso, vivemos com esperança realista, trabalhando para o bem no mundo presente enquanto aguardamos a intervenção final de Deus na história. Conclusão: o Cristo que conquistou a morte. A jornada de Jesus através da morte, Hades e ressurreição representa o evento mais significativo da história humana. Ele entrou no domínio da morte não como vítima, mas como conquistador, declarando sua vitória sobre poderes espirituais e abrindo caminho para nossa própria libertação da morte. Durante aqueles 3 dias misteriosos entre crucificação e ressurreição, Jesus não estava inconsciente nem inativo. Ele cumpria uma missão essencial no reino espiritual, proclamando sua vitória e demonstrando sua autoridade sobre todos os domínios da existência. Seu espírito permaneceu vivo e ativo enquanto seu corpo repousava no túmulo, exemplificando a realidade contínua da existência humana além da morte. Sua ressurreição não foi apenas um retorno à vida, mas uma transformação para um novo tipo de existência, o primeiro exemplo do corpo glorificado que os crentes receberão na ressurreição final. E sua ascensão ao céu não foi uma despedida, mas uma entronização, assumindo seu lugar legítimo de autoridade sobre toda a criação. De sua posição exaltada à direita de Deus, Jesus agora governa como Senhor cósmico, intercede como sumo sacerdote compassivo e prepara um lugar para seus seguidores. Ele possui as chaves da morte e do Hades, símbolo de sua autoridade definitiva sobre os reinos da morte. Um dia, ele retornará em glória para ressuscitar os mortos, julgar o mundo com justiça e estabelecer novos céus e nova terra. 3 lições-chave emergem dessa extraordinária narrativa. 1. A morte não tem a palavra final. Jesus conquistou a morte não apenas para si mesmo, mas para todos os que pertencem a ele. Como ele prometeu: porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Esta certeza transforma nossa relação com a morte de terror para esperança tranquila. 2. Cristo reina supremo sobre todos os domínios, céu, terra e debaixo da terra. Não há dimensão da existência além de sua autoridade. Esta verdade nos dá confiança de que todas as circunstâncias de nossas vidas, mesmo as mais desafiadoras, estão sob seu controle soberano. 3. Nossa esperança é fundamentada não em filosofias vagas, mas em um evento histórico real, a ressurreição de Jesus Cristo. Como Paulo argumentou, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Mas porque ele ressuscitou, temos esperança segura para o futuro e propósito para o presente. 3 perguntas para reflexão. 1. Como a vitória de Jesus sobre a morte transforma sua perspectiva sobre sua própria mortalidade? Você enfrenta o fim da vida com medo ou com esperança fundamentada na ressurreição? 2. De que maneiras você vive diferentemente sabendo que Jesus reina atualmente à direita de Deus? Como esta verdade afeta suas orações, suas preocupações e suas decisões diárias? 3. Como a promessa do retorno de Jesus influencia suas prioridades e decisões cotidianas? Você está vivendo com a expectativa de prestar contas a Ele por como você usou os dons e oportunidades que Ele lhe deu? A jornada de Jesus através da morte e além dela não é apenas uma curiosidade teológica, é o fundamento de nossa esperança. Como Ele mesmo prometeu: porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14,
versículo 19. Hoje, quando enfrentamos nossas próprias lutas, perdas e medos, podemos nos apoiar na certeza de que servimos um Salvador que conhece intimamente tanto a morte quanto a vitória sobre ela. Ele tem as chaves da morte e do Hades. E um dia, ele usará essas chaves para libertar completamente toda a criação do domínio da morte. Naquele dia glorioso, como João viu em sua visão apocalíptica, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A história que começou com derrota no Jardim do Éden terminará com vitória incontestável na Nova Jerusalém, onde a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Obrigado por acompanhar esta profunda jornada bíblica conosco. Se este estudo tocou seu coração ou esclareceu questões que você tinha, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. E se você ainda não se inscreveu no canal Histórias da Bíblia, faça isso agora para receber mais explorações profundas como esta que revelam as verdades transformadoras das Escrituras para a nossa vida hoje.